Então, agora a gente vai dar andamento à nossa parte 2 de perícia. Então, vamos agora tratar um ponto, uma observação com relação à nossa aula passada. Que observação é essa? É o seguinte, como eu tinha comentado no grupo da gente do WhatsApp, a norma de perícia, que é a norma ANBC-TP, que é a que trata sobre a perícia 01, e a ANBC-PP, que é a que trata sobre o profissional perito 01, sofreram atualmente uma revisão. Então, do que a gente tinha conversado, o que eu quero que vocês se atentem, prestem bastante atenção, é com relação aos procedimentos. Na aula passada, a gente viu 8 procedimentos. Foi incluído mais um procedimento de perícia para que a gente possa analisar esse novo procedimento. Antes disso, a dúvida que muita gente pode perguntar é o seguinte: professora, isso pode cair na prova? Isso vai cair na prova? Aí é que tá. A norma, o edital da Consulplan, ele diz o seguinte, que todas as alterações que entrarem em vigor até 90 dias antes da data da prova podem ser cobradas. Se a alteração ela ficar nesse intervalo de 90 dias, o vigor dessa alteração, aí nesse caso a banca não pode cobrar, desconsidera essa alteração para as normas, para a legislação e afins. Como a prova ela foi suspensa, então aí é uma diferença entre o que aconteceu na prova de qualificação técnica de auditor e perito e na prova do exame de suficiência. A prova de exame de suficiência para a carteira do CRC, ela está suspensa. A prova de qualificação técnica, ela foi cancelada. Então, a diferença base é essa. Como ela está suspensa, a banca ainda vai se pronunciar sobre o dia de realização da prova. Mas, na categoria de suspensa, haverá um dia em que essa prova será realizada. É diferente, por exemplo, da prova se ela tivesse cancelada. Se ela tivesse cancelada, a banca ia ter que dar a possibilidade de vocês ficarem com o crédito ou dar a possibilidade de vocês pegarem o dinheiro novamente. Se isso não mudar, a prova está suspensa. Essa alteração, ela foi de março de 2020, meados de março, se eu não me engano, dia 18. Então, se a prova for, então a gente tem 18 de março, 18 de abril, maio, junho. Se a prova for após 18 de junho, essa alteração ela pode ser cobrada. Se a prova for antes do dia 18 de junho, aí essa alteração ela não pode ser cobrada. Como a gente não sabe ainda o dia da prova, então a gente considera alguns cenários, não sabe se a prova vai ser antes ou depois dessa data específica, é importante que vocês saibam quais são essas alterações. Então, a alteração que a gente vai ver agora é a alteração que tem lá com relação aos procedimentos. Então, deixa eu colocar aqui o corpo da norma com alteração. Rapidinho. Então, na norma lá, quando eu colocar o material, eu vou mandar para vocês a norma AR1, tanto a técnica quanto a profissional. E com relação à norma técnica R1, com relação aos procedimentos, a norma ela define o seguinte. Abrindo aqui para mim. São procedimentos de perícia contábil. Então, a norma, ela detalha os procedimentos, como está na página de vocês, no material, na página 44, certo? Então, nesse quadrinho, a gente tem os 8 procedimentos, que eram os procedimentos que estavam na norma antes da revisão. Os procedimentos, eles estão ainda na norma, certo? Eles se mantiveram na norma. E foi acrescentado, no finalzinho dos procedimentos, um procedimento novo. Então, a banca ela pode cobrar isso, já que é novidade, salvo se obedecer o prazo superior a 90 dias entre a promulgação da alteração e a data da prova. Então, a gente tem aqui esse procedimento.
Exame, o conceito de exame, então peço que vocês acompanhem no material para colocar a observação. Ele continua inalterado. Então, o que são os exames? É o conceito que está no material de você. É a análise de livros, registros de transações e documentos. Então, o procedimento de exame, ele continua sem alteração. Continua da mesma forma. Vistoria, o conceito de vistoria continua sem alteração. Vistoria é diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Indagação é a busca mediante entrevista, continua o mesmo conceito. Investigação é a pesquisa que busca constatar o que está oculto, por quaisquer circunstâncias, que busca trazer ao laudo ou parecer o que está oculto. O conceito de investigação continua o mesmo. Arbitramento. Aí, no conceito de arbitramento, tinha o seguinte: é a determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico. O que é que mudou no conceito de arbitramento? Foi incluído o termo quantidades. Arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico científico. Então, aí foi acrescentado quantidade. Então, onde tiver o conceito de arbitramento no material, vocês incluem aí quantidade. Lembrando que essa alteração, ela só pode ser cobrada se for superior o prazo de publicação no Diário Oficial e vigência, o prazo de vigência até a data da prova for superior a 90 dias. Então, você coloca essa observação e diz, se for superior a 90 dias, ele vai cobrar, eu tenho que saber. Se não for, aí fica o conceito que estava antes, certo? Aí, bora lá. Alguma dúvida? Isso até agora. Oi? Tem uma dúvida. Essa parte que a senhora está dizendo está em que página? 44, no quadrinho de procedimentos. Todo mundo na página 44, tá vendo o quadrinho? Aí tem lá o conceito de arbitramento. Aí você coloca aí. É a determinação de valores, quantidades. Então, acrescenta o termo quantidade. Certo? Aí continua. Certo. Mensuração. Mensuração continua o mesmo conceito. Não sofreu alteração. Mensuração, não. Avaliação continua o mesmo conceito. E antes, a gente finalizava os procedimentos com a certificação, que é o ato de atestar a informação obtida na formação da prova pericial. O que mudou? É que iniciou um novo procedimento, que é a testabilidade. Todo mundo anotando aí esse novo procedimento no material. Deixa eu colocar aqui no chat para que vocês possam visualizar direitinho. É testabilidade. Testabilidade é um procedimento novo que foi colocado agora na primeira revisão que teve a norma técnica de perícia contábil. E o que é testabilidade? O conceito é o seguinte: é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as premissas estabelecidas. Eu vou colocar lá no chat esse conceito para que vocês possam ver. E a gente vai explicar um pouquinho esse conceito. Então, a testabilidade nada mais é do que trazer ao laudo documentos comprobatórios que venham comprovar, que venham atestar os elementos constantes no laudo. Então, é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as premissas estabelecidas. E esse é o conceito novo, testabilidade. Dúvidas com relação a isso? Então, na NBC-TP, quando foi a mudança, Bruna, ela foi promulgada, ela foi divulgada no Diário Oficial no dia 18 de março de 2020. 18 de março, meados de março. Mas aí a repercussão maior, que aí eu tomei conhecimento, na realidade, a mudança é do dia 19 de março, mas a publicação foi no dia 27 de março. A publicação foi no dia 27 de março. E a mudança, ela foi no dia 19 de março. Então, ela só foi publicada no Diário Oficial no dia 27 de março. Como a nossa aula passada foi no dia 24,
Foi no dia... Quando foi o dia da nossa aula passada? Foi exatamente no dia 27. Aí eu não tinha essa informação. Aí, assim, no sábado, que começou a ter repercussão da alteração, eu fiz a adaptação do material para vocês, para que a gente possa ter esse cenário, se isso for cobrado e se isso não for cobrado, certo? Então, isso significa dizer que, se a prova ela for após o dia 27 de junho, isso pode ser cobrado. Se ela for antes, isso não pode ser cobrado, porque a data de publicação do Diário Oficial foi 27 de junho. Certo? Então, bora lá continuar aqui. Então, isso é só para a gente complementar o que a gente viu na aula passada. Se por um acaso você não estava na aula passada, faltou a aula passada, não tem problema. Lá no canal do YouTube tem lá o videozinho editado da aula, que tem justamente esse comentário que a gente está fazendo aqui sobre os procedimentos, os conceitos dos procedimentos, as aplicações dos procedimentos dentro da perícia. E agora a gente vai começar a nossa aula tratando os assuntos dessa aula de hoje. E quais são os assuntos dessa aula de hoje? Primeiro, a gente vai tratar sobre deferimento, indeferimento e dispensa da prova pericial. O que é isso? A gente viu na aula passada que a perícia, ela existe basicamente. O que dá origem à perícia é quando eu tenho um conflito, uma lide, que eu preciso de um conhecimento técnico específico. Então, eu preciso de um profissional que detenha esse conhecimento técnico específico para trazer ao conflito, à lide, meios de prova que ajudem a resolver esse litígio. Então, a perícia, ela pode em algum momento ser deferida, aceita, indeferida, quando ela não é aceita, ou dispensada. E esse conceito, deferimento, indeferimento e dispensa, está lá no Código de Processo Civil, como está exemplificado aqui no material da gente. Então, quais são os casos? Já caiu isso? Não que eu tenha conhecimento. Eu fiz uma filtragem nas provas passadas do exame de suficiência e eu não vi nenhuma questão que envolvesse isso, deferimento, dispensa da prova pericial. Mas lá no rol dos assuntos, tem lá o Código de Processo Civil, então em algum momento isso pode ser cobrado. Até porque isso tem relação direta com o conceito de perícia. E é uma coisa que isso pode fazer com que o aluno tenda a errar. Então é importante que a gente saiba quais são as diferenças. Então, bora lá. Deferimento é o caso mais fácil. Quando é que a perícia é deferida? Quando é que ela é aceita? Quando no processo tiver um fato controverso, um litígio, uma lide, cuja apuração demande, necessite de um conhecimento de um expert, um conhecimento técnico específico. Aí, nesse caso, o magistrado, o juiz, ele vai admitir e vai deferir ou aprovar a perícia. Ele vai dizer, galera, precisa de uma perícia aqui, então vamos aprovar, vamos deferir a perícia. E depois disso vai dar todos os procedimentos para a realização da perícia. Então, o caso de deferimento é o caso base que dá surgimento à perícia. Para que eu tenha a perícia, eu tenho que ter um conflito que necessite de um conhecimento técnico específico e, nesse caso, o juiz ele vai aprovar, ele vai deferir a perícia. No entanto, existe um caso que o juiz pode dispensar ou indeferir. Então, para que a gente possa colocar na cabecinha de uma ordem lógica, o deferimento é a origem padrão. Conflito, lide, que precisa de um conhecimento técnico específico. O juiz vai lá, defere, aprova a perícia. E quando é que ele não aprova? Quando ele indefere a perícia. Nesse caso, o juiz indeferirá a perícia quando? Aí, de acordo com o artigo 472 do Código de Processo Civil, a gente tem 3 casos de indeferimento. Quais são esses casos? O caso 1, a prova não depender de um conhecimento especial. Eu tenho um conflito, mas eu não preciso de um conhecimento técnico específico, então para que eu vou colocar uma perícia ali? Então, nesse caso, ele vai dizer, não, galera, não precisa não de conhecimento técnico específico aqui, não. Eu não preciso, eu não dependo de um conhecimento especial para resolver esse litígio. Então, eu não vou aprovar a perícia. Então, o juiz indefere a perícia no primeiro ponto, se a prova não depender de um conhecimento especial. Segundo ponto,
quando for desnecessária em vista de outras provas. A gente viu na nossa aula anterior que a perícia é um meio de prova. Mas dentro do ordenamento jurídico, a gente tem vários meios de prova considerados meios de prova lícitos. Então, se eu tiver outros meios de prova que já sejam efetivos para a resolução do litígio, para a resolução da lide, eu não vou precisar de mais um meio de prova, eu não vou precisar da perícia. Então, nesse caso, ele vai dizer que a perícia ela não é necessária e ele vai indeferir a perícia. E o terceiro ponto é quando eu tenho um conflito, é quando eu preciso de um conhecimento técnico, mas quando a verificação ela for impraticável. Quando o perito ele não tiver como atuar a perícia, a verificação ela é impraticável. Nesse caso, aí ele vai indeferir a perícia. Então, recapitulando, eu tenho 3 casos de indeferimento. Indeferir a perícia é a mesma coisa de não aprovar a perícia. No primeiro caso, quando a prova não depender de um conhecimento especial. No segundo caso, quando for desnecessária, em virtude de já existir outros meios de prova. E no terceiro caso, quando a verificação ela for impraticável. No terceiro caso, eu preciso da perícia, mas a verificação, o trabalho do perito, ele fica comprometido, porque a verificação é impraticável. Então, nesses 3 casos, o juiz vai indeferir a perícia. Então, a gente viu quando ele aprova, quando ele defere, quando ele não aprova, quando ele indefere. E quando é que ele dispensa? Indeferimento, que é quando o juiz não aprova a perícia, é diferente de quando o juiz dispensa a perícia. O juiz dispensa a perícia quando, na inicial do processo ou na contestação do processo, já apresentarem questões de fato que sejam suficientes para resolver esse litígio. Como é que eu tenho isso? Eu tenho no artigo 472 do Código de Processo Civil a seguinte leitura. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, sobre o conflito, sobre a lide, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerem suficientes. Nesse caso, o juiz vai fazer o quê? Dispensar. Certo? Então, como é que isso pode ser cobrado? Estilo bem Consuplan. Olhando a Consuplan, olhando como a Consuplan pode cobrar esse material, ela pode cobrar da seguinte forma. Ela pode trocar os conceitos. Colocar o que é uma dispensa e dizer que é um indeferimento. Colocar o que é o deferimento e dizer que é uma dispensa. E assim fazer com que o aluno tenda a errar. Mas você não. Você, jovem, futuro jovem contador, vai estar preparado. E se a Consuplan cobrar essa questão na prova, você vai olhar para ela, você vai dar um olhar bem sutil, uma risadinha, claro que você é desses, e você vai acertar. Então, vamos praticar isso, todo mundo, na questão 11 do material. A questão 11 está na página 47. Todo mundo na página 47 da nossa apostilazinha, questão 11. Como eu falei, não encontrei nas provas do exame nenhuma questão que aborde isso, mas isso pode ser cobrado. Então, para que a gente possa ver todo o edital, eu peguei uma questão, que foi uma questão simulada, que o pessoal do Estratégia fez, justamente abordando esses conceitos, deferimento, indeferimento e dispensa, para que a gente possa praticar. Então, vamos ler junto a questão 11, tem o seguinte. Das situações apresentadas, aponte a opção que contém aquela que estão de acordo com o Código de Processo Civil. Como eu falei, essa questão do deferimento e indeferimento de dispensa está lá no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil é um dos itens presentes no nosso edital. Então, tem lá no item 1 da questão. O juiz dispensou. Olha, dispensou. Qual é o caso de dispensa? Quem é que lembra? O juiz dispensou a execução da perícia, pois era impraticável chegar no local da vistoria, em virtude de um grande desabamento de terra. Quando é impraticável a realização da perícia, isso é um caso de dispensa? Sim ou não? Isso é um caso de dispensa? Ou é um caso de deferimento ou é um caso de indeferimento?
Não, exato. Isso é um caso de indeferimento. Entre os 3 pontos de indeferimento, quando for impraticável a realização da perícia, aí é um caso de indeferimento. E a questão colocou sendo um caso de dispensa. Então, esse item 1 aqui, ele está falso. Então, se a Consulplan cobrar, provavelmente, ela vai cobrar fazendo esse joguinho entre deferimento, indeferimento e dispensa da prova pericial. O item 1, ele está falso. A questão quer que você marque a alternativa correta. Aí a gente olha, ó, estilo Consulplan. Se o item 1 está falso, então, nem é a letra A. Então, eu já vou eliminar a letra A. Nem é a letra B. Já vou eliminar a letra B. E não é a letra D. Nem é A, nem é B e nem é D. Só me resta a C e a E. Nesse caso aí, a gente tem 5 assertivas, 5 respostas. Para a prova do exame, teria apenas 4 respostas. Mas considerando essas 5 respostas aqui, eu já consigo ter algumas conclusões. A primeira é que eu elimino 3 alternativas, então minha probabilidade de acerto aumenta para 50%, que eu só fico com 2 alternativas. E qual é a segunda observação? É que o item 3 ele está correto, porque o item 3 está tanto na letra C quanto na letra E. Então, eu sabendo o item 2, se ele é certo ou se ele é errado, eu consigo matar a questão. Então, vamos olhar o item 2. A prova pericial foi indeferida. Então, aí a gente já sabe que existem 3 casos de indeferimento. Quais são esses casos de indeferimento? A gente viu, ó, no nosso slide anterior, quando a prova não depender de um conhecimento específico, quando ela for desnecessária em virtude de já existir outras provas, ou quando a verificação ela for impraticável. Então, vamos voltar para o item 2. A prova pericial foi indeferida porque na inicial foram apresentados pareceres técnicos ou documentos elucidativos sobre a questão de fato que foram considerados suficientes. Isso é um caso de indeferimento? Isso é um caso de indeferimento, sim ou não? Não, né? Muito bem. Ó, isso não é um caso de indeferimento. Isso é um caso de dispensa. Quando na inicial do processo ou na contestação forem juntados aos autos pelas partes outros elementos, ou pareceres técnicos, ou outros elementos de prova elucidativos que resolvam o litígio, que ajudem a resolver o litígio, a perícia ela é dispensada. Então, esse item aqui, o que foi que ele fez? Ele colocou o conceito de indeferimento, dizendo que é uma dispensa, e o conceito de dispensa, dizendo que é um indeferimento. Então, esse item 2, ele também está errado. Se ele está errado, a alternativa correta é a letra E. Só o item 3 está correto. Então, vamos olhar o item 3. O que é que tem no item 3? Para a produção de prova em processo judicial movido pela ACME, após a lavratura de auto de infração de R$ 15.000, era necessário refazer toda a escritura do livro de saída de mercadoria. Nesse caso, o juiz admitiu e deferiu a prova por necessidade de conhecimento técnico especializado. Perfeito. Eu tive um conflito, eu tive um alide, que nesse caso aí necessitou de um conhecimento técnico específico, que foi a realização de se refazer o livro de saída de mercadorias. Então, nesse caso, eu preciso de um conhecimento técnico específico, o juiz vai lá e aprova e defere a perícia. Então, o item 3, ele está correto. Com isso, a alternativa correta aí é o item 3, apenas a letra E. Dúvidas com relação a isso? Indeferimento, deferimento, dispensa. Então, veja, é assunto que não caiu ainda, mas é um assunto que pode ser cobrado, porque está no nosso edital. Então, a gente tem que olhar todo edital. Como não foi cobrado ainda, a gente só tem essa questão simulada. Mas se cair, vai cair com certeza nesse joguinho de deferimento, indeferimento e dispensa. Então, tenha isso em mente. Quando é que a perícia pode ser deferida? Quando é que ela será indeferida? E quando é que ela será dispensada? São esses 3 casos que estão aonde?
no Código de Processo Civil. Certo, jovens? Podemos seguir? Pois bem, vamos agora olhar um pouquinho, a gente vai olhar hoje nessa aula, essa parte de indeferimento, deferimento e dispensa, e a gente vai começar a olhar um pouquinho sobre o nosso profissional perito. Sempre, geralmente, cai uma questão que envolve a NBC-PP, que trata do perito. Na prova passada, caiu uma questão que envolvia impedimento de suspeição, que a gente vai ver mais à frente o que está dentro da norma de perito, a NBC-PP. Então, aí é importante que você tenha esse conhecimento dessa norma. Quem é o perito? Quais são os tipos de perito que a gente tem? Quais são as definições desse perito? Então, a gente vai ver a diferença de um para outro perito e a gente vai trabalhar essa NBC-PP 01, iniciando a aula de hoje, certo? Então, vamos começar a tratar a NBC-PP 01R1, perito. O conceito que está aqui, basicamente, é o mesmo conceito que estava lá antes da revisão. A diferença é que aqui a norma, ele abriu. Ele colocou os tipos bem específicos de cada perito. Então, a gente vai ter perito. Quem é o perito? É o contador, detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado no Conselho Regional. Então, vê só, questão da prova já caiu. Para ser perito, eu tenho que ser bacharel em ciências contábeis? Não. Eu tenho que ser bacharel com registro no CRC. Então, para dar entrada no registro de perito, eu tenho que ser bacharel em ciências contábeis e tenho que ser aprovado na prova do conselho e dar entrada na minha carteirinha. Beleza. Então, professora, se eu for bacharel, perfeito. Fiz a prova, passei. Ótimo, parabéns. Mas aí eu não dei entrada. Eu posso ser perito? Não. Você tem que dar entrada, ter o seu númerozinho, sua carteirinha de CRC. Então, você tem que estar registrado no conselho. E você só está registrado lá. Você só começa a pagar a anuidade. Você só começa a desfrutar das benesses do conselho se você tiver registrado lá. Então, eu tenho que ser bacharel em ciências contábeis. Eu tenho que ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. E percebam que é I e não ou. Eu tenho que está cadastrado no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que é o que a gente chama de CNPC. Então, eu tenho que ter o CRC, que é o Registro de Contador, e eu tenho que ter o CNPC, que é o Registro do Cadastro Nacional dos Peritos. Antes, não precisava fazer essa prova de qualificação técnica, não. Mas aí, se eu não me engano, a partir de 2018, começou a ser exigida essa prova. E o que é essa prova? É uma prova de qualificação técnica que você, que já tem o CRC, então, se eu não tiver CRC, eu não consigo nem me inscrever na prova, porque no ato da inscrição, ele pede que você coloque o número do seu registro. Então, você que já tem CRC, vai lá, se inscreve na prova. A prova acontece 2 vezes ao ano, se eu não me engano. E essa prova, ela serve justamente para tirar esse cadastro, esse número do Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Então, eu tenho que ser bacharel, registrado no CRC e com cadastro no CNPC. Então, eu preciso de aprovação na prova de qualificação técnica. Que exerça atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico com as seguintes denominações. Então, eu tenho 4 tipos de peritos, que a própria norma, ela especifica. Quais são esses tipos? Perito do juízo, perito arbitral, perito oficial e assistente técnico. Basicamente, eu tenho esses 4 tipos de perito. O perito do juízo. Quem é o perito do juízo? É o contador nomeado pelo Poder Judiciário para o exercício da perícia. O perito do juízo é o contador nomeado pelo Poder Judiciário. Então, eu tenho um processo judicial, tem um conflito, tem uma lide, preciso de um conhecimento técnico específico. O juiz vai lá, defere a perícia. E o juiz vai precisar de um perito. Então, o perito que for chamado pelo juiz, por isso que é perito do juízo, o que for chamado pelo juiz para colocar lá
no processo, acostar ao processo o laudo pericial, esse é chamado de perito do juízo. O perito arbitral é o que atua na área de arbitragem. Então, ele é o contador nomeado em arbitragem para o exercício da perícia. O perito do juízo na área judiciária, o perito arbitral na área de arbitragem. O perito oficial é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado. Por exemplo, Polícia Federal. Eu tenho o perito criminal da Polícia Federal. Esse perito, ele atua especificamente nesse órgão. Então, ele tem um órgão pertencente a um órgão específico do Estado. Esse é o perito oficial. E o assistente técnico é o contador, o órgão técnico ou científico indicado e contratado pelas partes. O assistente técnico, ele atua na perícia, mas ele nem é indicado pelo juiz, nem é indicado pelo árbitro, nem pertence a um órgão do Estado. Ele é indicado por quem? Pelas partes, para auxiliar as partes no entendimento do processo. Então, basicamente, nós temos esses 4 tipos. E a norma, ela fez esse detalhamento. Todos esses 4... Quem foi que perguntou aqui? Todos esses 4 têm que ter o CNPC também, até o técnico. Veja, esse assistente técnico, ele é o seguinte. O assistente técnico, ele é da parte. O perito, de uma visão geral, ele tem que ser bacharel em ciências contábeis e ter o CNPC. Independente do tipo de perito. Perito numa visão geral. E esse perito, ele pode ser detalhado dessas 4 formas. Na prática mesmo, existem pessoas que trabalham na área de perícia, só que não têm o CNPC. Então, eles não assinam, eles não têm o cadastro. Pela norma, de uma forma específica, ele tem que ter o CRC, ele tem que ter o CNPC e ele tem que ter o conhecimento específico naquela área. Ele tem que comprovar conhecimento específico naquela área, porque eu posso ser uma perita, mas eu tenho uma área de atuação específica. Por exemplo, eu trabalho na parte de financiamentos. Então, uma perícia contábil que não envolva esse assunto que eu tenho domínio, eu não posso atuar, certo? E esse técnico, esse nome, assistente técnico, não é porque ele é técnico em ciências contábeis, é porque ele é o perito que é chamado ao processo pelas partes e não pelo juiz, certo? Mais alguém? Dúvidas? Podemos seguir? Aí, vê só. Na nossa apostila, na página 48, todo mundo na página 48, na questão 15, então lá no finalzinho da página 48, na questão 15, na prova 2019.1, caiu isso. Justamente isso. Foi uma questão difícil? Não. Não foi uma questão difícil. O que foi que ele fez? Ele cobrou o conceito de perito oficial, perito assistente, perito, numa visão geral, e perito do juízo. Então, ele cobrou esse conceito. Então, aí, um minutinho para tentar fazer essa questão 15. Bora lá, quem já souber a resposta, quem já conseguir, coloca no chat para a gente ver se vocês conseguem acertar. Ele copiou e colou os conceitos que tem lá na nossa norma, certo? Tempo para vocês. Estão demorando muito, viu? Quem souber, acha que é A. Bruna acha que é A. Mais alguém? Quem dá mais? E hoje nós temos o quê, queridos? Prova do líder. Ah, Mário acha que é A também. Então, Bruna está dizendo que é A, Mário está dizendo que é A. É, né, Bruna? Toda no BBB você, toda trabalhada. Pois bem, então vamos ver aqui se é a letra A mesmo. Então, vamos olhar item por item aqui. Deixa eu abrir aqui novamente os slides. Pois bem.
Prova Consuplan copiou e colou os conceitos. Só que, como eu falei, a Consuplan ela é ousada. Ela é dessas. O que é que ela quer? Ela quer confundir você. Então, ela geralmente gosta muito desse joguinho de ficar trocando conceitos. Ela coloca uma definição de uma coisa e diz que é uma outra coisa. Ela faz esse jogo de trocar conceitos que são relativamente parecidos. Então, como a gente tem esses 4 definições de perito, e a gente tem o perito de uma maneira ampla, de uma maneira geral, ela gosta de fazer esse jogo. Então, ele coloca, ó, na assertiva 1, perito oficial. Aí ele coloca, é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para exercício da profissão contábil. Aí, coloca uma observação aí. A revisão que teve, o que foi que ele fez? Na revisão que teve, ele abriu um novo tipo de perito, ele colocou o perito arbitral. Não sei se vocês chegaram a prestar atenção nisso. Então, eu tenho o perito arbitral, que antes não tinha na outra revisão. Ele especificou o perito arbitral. Então, na alternativa 1, ele diz que o perito oficial é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública privada para exercício da profissão contábil. Isso é o conceito de perito oficial? Não. Isso não é o conceito de perito oficial. Quem é o conceito de perito oficial? Perito oficial é o contador investido na função por lei pertencente a órgão especial do Estado. Esse conceito que ele colocou aí seria o que a gente chama de quê? Perito do juízo. Então, ele trocou perito oficial, ele colocou o conceito de perito do juízo. E se você olhar na assertiva que tem perito do juízo, ele coloca o conceito de perito oficial. Então, ele gosta, a Consuplan gosta, a banca gosta de fazer isso. Então, o item 1 é falso e o item 3 também é falso. Então, ó, item 1 sendo falso, a gente já elimina a letra B e a gente já elimina a letra D. Então, como a gente já está ciente disso, estilo Consuplan, sabendo uma assertiva de um VIF, você elimina duas alternativas aí fáceis. E eu sei que o item 3 também é falso, porque eu vi que ele trocou os conceitos. Então, se o item 3 é falso, continua tendo A e continua tendo C. Isso significa dizer o quê? Que se eu souber o conceito de perito assistente, eu mato a questão. Quem é o perito assistente? É o nomeado pelas partes, é o de confiança das partes. Aí tem dizendo aqui, ó, perito assistente é o contador regularmente registrado no CRC que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria periciada. Perito assistente? Não. Esse conceito aqui, ele é um conceito de perito. E digo mais, ele é um conceito de perito incompleto, porque está faltando o que aí? Registrado no CRC e no CNPC. Então, esse item também é falso. E o item 4, que ele fala que perito é o indicado, o contratado indicado pelas partes, é falso, porque isso é o perito, o assistente técnico, o perito assistente. Então, com base nisso, tudo é falso. Então, a resposta da questão era a letra A. Entenderam, jovens? Todo mundo marcou aí as observações. Essa questão foi da prova 2019.1. Então, não tinha essa alteração de agora. Então, a gente tem agora o conceito de perito arbitral, que talvez ele possa cobrar, dependendo da data da prova. E a gente tem que ter em mente a definição dos 4 tipos específicos de perito e a definição do perito de uma visão geral. Eu me confundi. Confunde mesmo. Se você não tiver esse conceito, aí lembra, perito do juízo é o perito que vai ser indicado pelo juiz. Por isso que é o nome perito do juízo. O perito oficial é que tem ligação com o órgão do Estado, que exerce a função de perito ligado a um órgão do Estado. Esse é o perito oficial. Pensa na Polícia Federal, por exemplo. O perito criminal da Polícia Federal
tem um concurso, tem uma prova, que você faz essa prova, você passa nessa prova, você tem vinculação a um órgão específico. Então, esse é o perito oficial. O perito assistente, que agora tem esse nome de assistente técnico, perito assistente, que na nova resolução está com o nome de assistente técnico, ele é um indicado pelas partes. E o perito arbitral é indicado para atuar na perícia arbitral. Certo? Dúvidas com relação a isso, tranquilo? Então, podemos seguir? Aí, vê só, ainda trabalhando essa parte de perito, a gente tem a questão 12, que está na página 48. Todo mundo aí na página 48. Essa questão 12, ela é uma questão que estava na prova de qualificação técnica, que é aquela provinha para tirar o CNPC, e tem dizendo o seguinte: de acordo com a NBC PP 01, deixa eu botar. De acordo com a NBC PP 01, perito contábil, o perito do juízo estará sendo parcial. Percebam, a gente vai ver isso com mais detalhes. O perito do juízo é aquele perito indicado pelo juiz para atuar na perícia. Então, eu tenho no processo, eu tenho o quê? As partes, lado A e lado B. Eu tenho um litígio, uma lide, um conflito. E eu tenho uma pessoa, que é o que tem o conhecimento técnico específico, que é colocado no processo pelo juiz, o perito do juízo, para tentar produzir meios de provas através do laudo pericial e ajudar o juiz na resolução desse conflito, na resolução dessa lide. Essa pessoa, esse terceiro elemento que vai entrar no processo, ele tem que ser parcial ou ele tem que ser imparcial? Ele tem que ser imparcial. Ele tem que colocar lá as provas, a conclusão do laudo, através das evidências de análise do laudo, dentro do processo, de modo imparcial. O que é que isso quer dizer? Que ele não pode nem favorecer A, nem a favorecer B. Ele tem que ser imparcial, ele tem que trazer ao processo, à lide, ao juiz, elementos de prova que ajudem a resolver o litígio. Então, ele tem que ser imparcial. E daqui a pouco a gente vai ver os casos de impedimento e suspeição. Mas ele tem que ser imparcial. Todo mundo concorda com isso? Pois bem. A questão está pedindo quando ele vai ser parcial. Ou seja, ele está sendo parcial, ele está favorecendo uma das partes quando? Então, é isso que a questão quer. Aí vamos para a letra A. Ele está favorecendo uma das partes quando ele dispensar, quando ele der, quando ele executar igual tratamento às partes. Se ele está dando, se ele está dispensando igual tratamento às partes, e dispensar aqui está nesse sentido de dar, de oferecer igual tratamento às partes, ele está sendo parcial ou imparcial? Imparcial. E a questão quer o quê? Quando ele é parcial. Então, a letra A não é a alternativa da questão. Letra B. Ele está sendo parcial quando ele utilizar argumentos baseados em trabalho técnico publicado por ele? Não. Ele continua sendo imparcial. O fato dele pegar um trabalho técnico que ele produziu não significa que ele está sendo parcial, porque esse trabalho técnico tem um respaldo técnico-científico que dá a esse trabalho imparcialidade. Ele não está favorecendo ninguém por pegar um trabalho produzido por ele. Letra C. Ele está sendo parcial se ele atender aos assistentes técnicos, que são os peritos indicados pelas partes, com iguais oportunidades? Não, ele está sendo imparcial. Se eu estou dando ao assistente da parte A e o assistente da parte B iguais oportunidades, eu estou sendo imparcial. Aí na letra D. Ele está sendo parcial se omitir algum argumento técnico com o objetivo de não prejudicar uma parte? Aí sim, aí ele está sendo parcial. Porque na medida que ele omite um argumento para não prejudicar uma parte específica do processo, ele não está dando igual tratamento às partes, ele está sendo parcial, que é justamente o que a questão quer. Mas ele tem que ser o quê? Imparcial, ele não pode ser parcial. Então, isso é uma conduta que não é permitida para um perito do juiz.
Todo mundo entendeu a questão 12 da página 48? Dúvidas com relação à questão 12 da página 48? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos, né? Perfeito. Ó, todo mundo colocou D, D, D. Isso aí. Então, agora a gente vai continuar falando sobre esses peritos, sobre esses profissionais. Só que a gente vai falar agora, olhando mais uma vez o Código de Processo Civil. A pergunta que não quer calar. Professora, oi, queridos. Eu quero ser perita. Ótimo, muito bem, parabéns. O que é que eu preciso? Eu preciso ser bacharel, ter registro no CRC e ter aprovação na prova do CNPC. Certo. E eu quero que o juiz me chame para uma perícia. Como é que eu vou fazer com que o juiz me chame para uma perícia? Existe um procedimento padrão para que o juiz possa convocar os peritos. Porque do mesmo jeito que o perito tem que ser imparcial, o juiz também tem que ser imparcial. Ele não pode simplesmente escolher o perito A porque ele gosta do perito A, ou o perito B porque ele é amigo do perito B. Ele tem que escolher o perito por um critério pré-estabelecido. Então, o Código de Processo Civil, ele teve esse cuidado de definir os casos para que o juiz possa escolher esse perito. E quais são esses casos? A gente tem aqui, ó, artigo 156. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, então, que atendam aos requisitos legais, e os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Então, o tribunal vai lá, abre um cadastro, você vai naquele tribunal que você quer atuar, eu quero ser um perito trabalhista, eu vou lá no TRT e vou colocar o meu cadastro, vou colocar o meu nome no cadastro, para que eu possa ter a oportunidade em algum momento de atuar numa perícia. Então, o profissional vai lá e se inscreve. Legalmente habilitado, ele se inscreve. Então, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta às universidades, conselho de classe, Ministério Público, Defensoria e Ordem dos Advogados. Por quê? Porque o tribunal, ele dá oportunidade para que você se inscreva lá, mas ele também tem que fazer um banco de dados legal para dar andamento ao processo. Ele não pode ficar esperando o perito aparecer. Aí, os tribunais, eles vão realizar avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro. Se em algum momento, por exemplo, você é perito, seu CRC, você sofreu alguma penalidade que foi suspenso o seu registro. Então, você deixa de ser legalmente habilitado, então você sai do cadastro lá daquele tribunal. Então, o tribunal, ele faz essas avaliações periódicas para a manutenção do cadastro. Agora, se na localidade não houver inscritos no cadastro disponibilizado pelo tribunal, não tem ninguém inscrito, ele não conseguiu ninguém para fazer parte do cadastro, aí sim a nomeação é de livre escolha do juiz. Por quê? Porque ele tem que dar andamento ao processo, ele precisa de alguém que tenha conhecimento técnico específico e não tem um cadastro base para que ele possa fazer a escolha pela ordem do cadastro. Então, nesse ponto específico, se não houver ninguém cadastrado, se não houver cadastro, aí o juiz pode escolher quem ele quiser. Só e somente só nesse caso. Então, esse artigo aqui já caiu na prova e a banca ela teve nenhum cuidado de mudar. Ela copiou e colou, Ctrl+C, Ctrl+V, letra de lei, foi lá e usou esse artigo 156. Por isso que eu fiz questão de colocar ele na íntegra. E quando é que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso na questão... Vamos logo para a questão 14, depois a gente volta para a questão 13. Questão 14 da página 48 do nosso material. Um minutinho aí para vocês tentarem fazer. Essa questão, ela está exatamente embasada nesse artigo do Código de Processo Civil. Nesse artigo aqui, ó, 156, eu vou deixar até ele na tela para que vocês possam olhar o artigo e tentar responder a questão. Um minutinho para fazer essa questão aí. Quem souber, já coloca no chat e já grita aí. C. Maria Eduarda, Dudinha, está dizendo que é C. C é a questão 14, é, Duda?
Isso, muito bem. Vamos ver. Mais alguém já respondeu? Maria Eduarda tá afiada. Hoje ela veio virada, um eloquente, que não passa uma questão por ela, e é isso mesmo. Amém. É isso aí, bebê. Sangue nos olhos. Bora lá. Rumo à aprovação. Aí eu gostei. Rumo à aprovação. Hashtag rumo à aprovação. C. Bruninha também. Tá dizendo que é C. Bora lá ver a 14ª questão. A 14ª é aquele tipo de questão que, se em algum momento da sua vida você teve a oportunidade de olhar esse artigo do Código de Processo Civil, você mata a questão. Se você não teve, é uma questão letra de lei. Então, ela copiou e colou lá a letra da lei. Então, é difícil você acertar no chute, sabe? Porque você tem que ter lido, tem que ter tido conhecimento sobre esse ponto específico. Então, bora lá. Para a questão 14. A questão 14 diz o seguinte. O artigo 156, ó, percebam que no próprio enunciado da questão ele já cita o artigo básico. O artigo 156 do Código de Processo Civil indica a necessidade de formação de cadastro de perito mantido pelo tribunal a qual o juiz está vinculado, com condição para a escolha do perito nomeado em um processo judicial. Prevê ainda o referido dispositivo legal outras condições. Acerca desse assunto, julguem os itens abaixo e assinale a alternativa correta. Então, ele quer a assertiva correta. Então, bora lá. Item 1. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados, para a indicação de profissionais ou de órgão técnico interessado. Se você olhar essa assertiva 1 aí, ela nada mais é do que, ó, esse item segundo aqui, ó, do artigo 156. Copiou, colou lá. Então, tá corretíssimo esse assertiva 1. Essa assertiva 1 estando correta, eu já sei que não é a letra D. Então, eu elimino uma questão. Vamos ver o item 2. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento, a experiência dos peritos. Mais uma vez, ó, ele veio aqui no artigo 156 e copiou. Ó, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação, a atualização e a experiência dos peritos. Letra de lei. Esse item 2 aqui, ele está correto também. Ele estando correto, eu já sei que não é a letra B. Então, nem é a letra B e nem é a letra D. O que me resta? A letra A e a letra C. Então, se o item 3 estiver correto, é a letra C. Se o item 3 estiver errado, é a letra A. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão comprovadamente detentor de conhecimento necessário à realização da perícia. Perfeito. O item 3 também está correto. Com base nisso, a alternativa da questão é a letra C. Muito bem, quem respondeu aí, letra C. Uma questão típica de Consulplan. Essa daqui foi da prova de qualificação técnica, mas poderia cair perfeitamente na prova de perito. E é uma questão que envolve esse artigo 156, que trata sobre a realização de cadastro para nomeação de peritos. Certo, jovens? E tem uma outra questãozinha aí, ó, a questão 13, que é uma questão simulada também, que trata sobre esse artigo aí do Código de Processo Civil. A questão diz o seguinte: sobre o perito contábil, assinala a alternativa incorreta. Letra A, então ele quer a incorreta. Nas localidades onde não houver profissional qualificado que preencha os requisitos legais, o perito será indicado por livre escolha do juiz. A gente já viu que está lá isso no artigo e está correto. Ele quer a incorreta. Na letra B, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal a qual o juiz está vinculado. Perfeito também. Ele quer a incorreta.
Os peritos contábeis comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. Não, bebê. Eles comprovarão por meio de conhecimento técnico-científico, por meio de perícias de atuação da área, por meio de qualificações técnicas, de qualificações específicas, de pós, de cursos e afins. Então, a letra C, ela está errada. Se ela está errada e a questão que é a incorreta, a resposta é a letra C. Na letra D tem dizendo o seguinte: quando a prova, de fato, depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. A letra D fala da questão da perícia. Se eu tenho a necessidade de um conhecimento técnico específico, o juiz terá um perito que vai assistir ele na realização desse meio de prova, que é a perícia. Certo, jovens? Dúvidas com relação a isso? Tranquilo? Podem colocar aí, se tem alguma dúvida. Aí, vejam só. No material de vocês, na página 48, tem uma coisa que a Consulplan gosta de cobrar muito. Eu coloquei até um quadrinho aí, que é a diferença entre o perito e o assistente técnico. Nesse caso aí, o perito do juiz. Se quiser colocar de forma mais específica, o perito do juízo. Então, qual é a diferença entre o perito do juízo e o assistente técnico? Existem algumas diferenças. A primeira diferença é quem chama, de quem é a confiança. O perito do juízo é de confiança do juiz. O perito das partes é de confiança das partes. Se quem contrata o assistente técnico, que é o perito das partes, nomeado pelas partes, são as partes, ela vai contratar o profissional que ela confia. Então, a grande diferença, uma das diferenças é essa. Qual é a segunda diferença? No perito do juízo, eu tenho que ter esse cadastramento prévio no tribunal que eu desejo atuar, no qual o juiz esteja vinculado. O juiz, ele só pode escolher quem ele quiser se não tiver esse cadastro. Na inexistência do cadastro, ele escolhe quem ele quiser, mas tendo o cadastro, ele vai chamando um, por ordem de cadastro. E o assistente técnico, aí não tem cadastro não, a parte vai lá e contrata o profissional que ela deseja. Porque o assistente técnico, o perito assistente, é nomeado pelas partes. O perito do juízo, ele é sujeito aos casos de impedimento e suspeição. E a gente vai ver já já o que é isso. O que é impedimento e o que é suspeição. E o perito das partes? No caso do assistente técnico, que é o perito nomeado pelas partes, ele não está sujeito a caso de impedimento e suspeição. E a gente vai ver por quê. Aí, a última diferença é o seguinte. O instrumento elaborado pelo perito do juízo é chamado de laudo pericial. E existe uma estrutura de laudo pericial. E a gente vai ver na nossa próxima aula quais são os elementos que tem que conter no laudo pericial, de acordo com a norma técnica de perícia. Qual é a estrutura do laudo pericial? Quais são os elementos que devem compor o laudo? O laudo pericial é o documento elaborado pelo perito do juízo. E o perito das partes? O perito das partes, ele faz um documento que é bem parecido com o laudo, com algumas observaçõezinhas, que a gente vai ver na próxima aula. Só que esse documento não é chamado de laudo, é chamado de parecer técnico. O perito do juízo faz o laudo pericial, o perito das partes, que é o assistente técnico, faz o parecer técnico. Que são os dois instrumentos onde esses profissionais vão emitir a opinião a respeito da perícia elaborada na conclusão, tanto do laudo quanto do parecer. Então, aí, ó, a banca ela pode cobrar a diferença entre esses dois profissionais, perito do juízo e assistente técnico. Quais são os peritos? Prof, os peritos comprovarão por meio de quem? Aí ele tem que colocar, quando ele for fazer o cadastro, ele tem que colocar o currículo e tem que atualizar o banco de dados. Então, ele vai colocar o quê? Experiência, que ele tem atuado, atuei no processo tal, atuei no processo tal, experiências técnicas. Ele vai colocar se ele tem cursos específicos na área,
Então, eu quero me especificar na área de perícia para atuar na parte de financiamento. Então, eu vou me qualificar com cursos específicos na área de financiamento. E é importante ressaltar, e isso a gente vai ver na aula de ética, que esse profissional perito, assim como alguns outros profissionais, eles são obrigados a atingir uma pontuação mínima de educação continuada. Então, eles são obrigados, anualmente, a atingir essa pontuação mínima. Então, eles têm que estar sempre estudando, fazendo cursos, se mantendo sempre em atividade, para que eles possam se atualizar, principalmente porque a legislação ela se altera com muita rapidez. Entendeu, Andriele? Então, se você quer, baby, atuar na parte de perícia, o primeiro passo é esse que vocês estão fazendo agora. Passar na prova. Passei na prova, qual é o segundo passo? O segundo passo é tirar o CNPC. E o terceiro passo, que aí eu posso estar fazendo conjuntamente com os demais passos, é me especializar na área que eu quero. O que eu digo a vocês? A área de perícia é uma área que está crescendo bastante. Por quê? Porque eu não tenho muitos profissionais que atuem nessa área. Nem todo contador trabalha na parte de cálculo judicial, é perito, tem o domínio sobre essa área. Então, se você conseguir se qualificar, se você conseguir ter um certo domínio sobre a área, você vai acumulando processos. E a forma que você cobra por esse laudo, por esse parecer que você vai fazer, aí você vai estipular o seu honorário. A gente vai ter uma aula que vai falar sobre planejamento de perícia, sobre honorário, que você vai levar em consideração todos os gastos que você poderá incorrer no processo para a realização do laudo, ou se você for assistente técnico para a realização do parecer. Então, é uma área que está crescendo muito, certo? Tem muitos profissionais que estão se especializando nessa área. Então, vamos agora dar prosseguimento. Então, como eu falei, essa é uma área que está crescendo muito. Aqui eu coloquei os documentos necessários, certo? Então, eu tenho que ser inscrita no CRC, ser bacharel inscrita no CRC, e eu tenho que ser aprovada no exame de qualificação técnica para que eu tenha o meu CNPC, que é o Cadastro Nacional de Perito Contábil. Antes não precisava fazer a prova, não. Você bastava comprovar a experiência em perícia que você conseguia o CNPC. Hoje você precisa dessa prova de qualificação técnica, que é legal porque dá um nivelamento. E mesmo depois que você tem um CNPC, você precisa estar fazendo essa educação continuada, que a gente vai ver isso na aula de ética, para que você mantenha as pontuações mínimas necessárias e mantenha-se no cadastro, certo? Só que o papel do perito, ele é importantíssimo no processo. Por quê? Porque o perito é a pessoa que vai ter o conhecimento técnico específico. Então, ele é a pessoa que vai trazer ao conflito, à lide, um meio de prova que vai ajudar o magistrado, se for uma perícia judicial, a resolver esse litígio. Aí, o artigo 158 do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: o perito que, por dolo ou culpa, quando tem intenção ou quando não tem intenção, prestar informação inverídica, então, por isso que é necessário que você domine a área que você quer atuar, para que você não acabe trazendo ao processo uma informação que não condiz com a verdade, e isso influencia de forma negativa a tomada de decisão do magistrado, ele vai responder pelos prejuízos que causar às partes e vai ficar inabilitado de atuar em outras perícias, é uma forma de punição, num prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Então, percebam que é uma área boa, é uma área interessante, mas que exige que o profissional tenha o conhecimento específico, domine aquilo ali. Por quê? Porque a informação que ele acostar ao processo pode influenciar a tomada de decisão e pode influenciar negativamente. Então, ele não pode, nem por dolo, nem por culpa, agir dessa forma, certo? Então, eu tenho um cadastro lá, beleza, coloquei meu nome no cadastro para atuar. Aí o juiz vai lá e me convoca para atuar naquela perícia.
Então, após a nomeação, ciente da nomeação, então eu vou ser nomeada, né? Ciente da nomeação, o perito, ele tem 5 dias para elaborar a proposta de honorários, para acostar currículo com comprovação de especialização na área que ele quer atuar e para dar dados relativos a contatos profissionais, endereço eletrônico, para onde vão ser dirigidas as intimações pessoais. Então, o perito, após a nomeação, tem o prazo de 5 dias para fazer isso. As partes, por sua vez, serão intimadas da proposta de honorário para que, se caso ela não queira se manifestar a respeito, ela discorde, as partes elas terão 5 dias após o juiz arbitrar o valor, intimando as partes para os fins do artigo 95. Então, as partes serão intimadas da proposta de honorário para querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias. Após isso, após o que o juiz arbitrará o valor. Então, um prazo de 5 dias para acostar a proposta de honorários e as partes terão 5 dias após a intimação da proposta para poder se manifestar. Passou isso, não houve manifestação, o juiz vai lá e arbitra o valor. Certo, jovens? Vamos seguir. Após o juiz determinar a realização da perícia e nomear o perito, as partes poderão indicar os seus assistentes. Então, percebam, eu tenho um profissional, que é o perito do juízo, que vai ser nomeado pelo juiz. As partes, elas não são obrigadas a ter assistentes técnicos. Até porque quem contrata o assistente são as partes. Quem paga pelo assistente são as partes. No entanto, é interessante para as partes que ela tenha alguém de confiança dela que possa acompanhar o desenvolvimento da perícia. Porque a gente vai ver mais à frente que o perito, quando ele fizer um laudo, ele nada mais vai fazer do que responder os quesitos. E quem elabora os quesitos são as partes. E se esses quesitos não forem elaborados de forma adequada, isso pode comprometer a perícia. Então, é interessante que as partes tenham esse profissional de confiança delas, que possa auxiliar na elaboração dos quesitos e possa acompanhar o andamento da perícia. Só que elas não são obrigadas a ter esse assistente. E elas têm um prazo de 15 dias para nomear esses assistentes. Aí, no artigo 465, tem dizendo o seguinte: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, que é o que a perícia se propõe, e fixará imediato o prazo para a entrega do laudo. Então, o perito vai dizer, o laudo ele tem que ser acostado nesse prazo aqui. Incube as partes dentro de 15 dias, contados da intimação da nomeação do perito. Arguir impedimento de suspeição do perito. Lembra que eu falei que o perito do juízo, ele pode sofrer casos de impedimento de suspeição e o perito das partes não. Então, a gente vai ver já que casos são esses. Então, as partes, se ela achar que o perito é suspeito ou impedido, ela pode, dentro desse prazo, arguir o impedimento de suspeição, indicar o assistente técnico, como a gente viu lá em cima, mas ela não é obrigada, e apresentar os quesitos, que é o que o perito vai responder quando ele estiver elaborando o laudo. Aí a missão do assistente técnico é atuar como elemento de confiança das partes, acompanhando a realização do trabalho do perito, e não se aplica a eles os casos de impedimento de suspeição previstos para os peritos. É meio que lógico. Por quê? Se eu sou contratado pela parte A, eu tenho que defender a parte A, eu vou puxar a sardinha para a parte A. Então, eu não sou imparcial, eu sou parcial, eu defendo quem me contrata. Já o perito do juízo, não. O perito do juízo ele tem que ser o quê? Imparcial. Então, se a ele couber caso de impedimento e suspeição, ele deve se afastar da perícia. E é isso que a gente vai ver agora. O que é impedimento e o que é suspeição. Certo? Dúvidas com relação a isso até agora? Papozinho massa sobre perito, perito oficial, perito assistente, que é o assistente técnico das partes. E agora o nosso último ponto da aula de hoje, que são os casos de impedimento e os casos de suspeição. Com relação ao impedimento e suspeição, eu quero que vocês prestem bastante atenção,
Por vários motivos. O primeiro deles, caiu na prova passada. O segundo, tem uma divergência entre o que tem na norma de perícia e o que tem no Código de Processo Civil. E o que é certo? Aí você tem que ver, jovem, se a questão pedir de acordo com a norma e se a questão pedir de acordo com o Código de Processo Civil. E é isso que a gente vai ver agora, quais são essas diferenças. Então, vamos começar lá. Impedimento e suspeição. Primeira divergência. Código de Processo Civil tem dizendo o seguinte: os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Que é o mais lógico, porque se eu sou contratado pela parte, eu vou defender aquela parte. Então, eu tenho que puxar a sardinha para ela mesmo. Então, não tenho que ser imparcial, eu tenho que ser parcial, eu tenho que defender a parte que me contrata. No entanto, na NBC PP 01, item 14, tem dizendo o seguinte: o perito assistente deve declarar-se suspeito quando, após contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição, em função de sua imparcialidade ou independência, e dessa maneira comprometer o resultado do seu trabalho. Primeira divergência. Pelo Código de Processo Civil, só cabe impedimento de suspeição ao perito do juízo. Pela norma de contabilidade, a NBC-PP, cabe ao perito assistente também. Então, essa aí é a primeira divergência. Se a banca pedir de acordo com a NBC-PP, você vai entender que cabe casos de suspeição para o perito assistente. Se a banca pedir pelo Código de Processo Civil, você vai saber que pelo Código de Processo Civil não cabe impedimento de suspeição para os assistentes técnicos, que são os peritos assistentes, os contratados pela parte. Eu, particularmente, acho muito mais lógico o que está no Código de Processo Civil. Mas aí a gente tem que seguir o baile de acordo com o que está sendo divulgado, tanto pela norma de perícia, quanto pelo Código de Processo Civil. Certo? Então, essa é a primeira divergência. Anotem aí essa observação, que é importantíssima. Essa observação entre o Código de Processo Civil e a norma de perícia. Aí, vamos lá. Como eu falei, eu tenho casos de impedimento e suspeição dentro do Código de Processo Civil e casos de impedimento e suspeição dentro da norma. A gente viu que a primeira divergência é que no Código de Processo Civil só é aplicado para o perito do juízo. E os casos de suspeição pela norma, a NBC-PP, pode ser aplicada ao perito assistente. Qual é a segunda divergência? Os casos de impedimento e suspeição. Na norma, a NBC-PP, ela elenca os casos de suspeição, um por um, que é como está nesse material de vocês. Se vocês olharem a página 49, tem lá suspeição. O que está aí, esses casos de suspeição, estão de acordo com a norma brasileira de contabilidade do profissional perito, a NBC-PP. Então, coloque aí suspeição pela NBC-PP. Os casos de suspeição que está aqui pela NBC-PP, quase em sua totalidade, está no Código de Processo Civil também, com uma exceção. Qual é essa exceção? Lá, ó, no item 3, está vendo o seguinte: é suspeito herdeiro presuntivo e donatário de uma das partes ou dos seus cônjuges. O que é que isso quer dizer? Pela norma, se eu for herdeira presuntiva de uma das partes do processo ou dos cônjuges das partes, eu sou suspeita. No entanto, se você olhar aqui, no caso de impedimento pelo Código de Processo Civil, tem dizendo o seguinte, deixa eu ver qual é o item. No item 4, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer uma das partes. O que isso quer dizer? Se for, então aí você vai olhar para a questão e você vai dizer, consulplano, venha de garfo e faca não, que hoje é sopa, como diria Thaís Teixeira, a dona do Cariri. Se a questão ela pedir de acordo com a norma
com a NBC-PP, herdeiro presuntivo é um caso de suspeição. Se a banca pedir de acordo com o Código de Processo Civil, herdeiro presuntivo é um caso de impedimento. E a banca cobra isso? Cobra, que ela é dessas. E eu quero que todo mundo agora vá para a questão 16. Daqui a pouco a gente olha isso aqui. 16. Questão 16, questão da prova passada. Eu fiz recurso para essa questão e a Consulplan teve a ousadia de não aceitar. Mas não fui eu não, viu? Muita gente fez recurso para essa questão. Por quê? Vamos olhar essa questão aí. Vamos ler com calma, com paciência. A NBC-PP 01 estabelece critérios inerentes à atuação do contador na condição de perito. São consideradas casos de suspeição. Aqui está sujeito o perito do juízo, segundo a referida norma, exceto. Ele quer um caso de suspeição, de acordo com a norma. Aí ele coloca, ser amigo distante de qualquer uma das partes. Aí quando você vai olhar no seu material, qual é o primeiro item que tem lá? Amigo íntimo / inimigo capital de qualquer uma das partes. Então, pela norma, se você for amigo íntimo ou inimigo capital, você é suspeito. Se você é suspeito, cabe um caso de suspeição a você, você não pode atuar na perícia. A questão coloca amigo distante. Olha como ela é dessas. Amigo íntimo ou amigo distante. Aí muita gente fez recurso para essa questão. A resposta é A. Só que o problema não é nem esse joguinho de amigo íntimo e amigo distante. Porque a norma ela é específica, ela coloca amigo íntimo. E a questão colocou amigo distante. Só que amigo é amigo, né? É muito difícil você mensurar amigo íntimo, amigo distante, enfim. Mas qual foi o problema? O problema é o seguinte. Na letra C tem dizendo ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes. Ser herdeiro presuntivo ou donatário é um caso de suspeição pela norma. Mas, pelo Código de Processo Civil, como a gente viu agora há pouco, isso é um caso de impedimento. Então, considerando que o Código de Processo Civil está presente dentro do edital do aluno, e considerando que há divergência entre o Código de Processo Civil e entre a norma, poderia se considerar que essa também seria uma resposta. Que essa não seria uma resposta, porque, de acordo com o Código de Processo Civil, isso é um caso de impedimento. Mas a banca disse, não, bebê, eu fui muito clara. Eu disse que eu queria de acordo com a NBC-PP. E de acordo com a NBC-PP, que eu fiz questão de reproduzir no material de vocês, ser herdeiro presuntivo é um caso de suspeição, independente do que está lá no Código de Processo Civil. Se a banca não tivesse feito essa amarração com a norma brasileira de contabilidade, tivesse deixado em aberto, ou tivesse feito a questão com base no Código Civil, no Código de Processo Civil, aí caberia mais recurso, margem para recurso. Mas a gente, na hora do recurso, a gente pega qualquer linha que a gente puder para tentar formular um recurso e ajudar essas criaturas. Então, a gente tenta o possível e o impossível. Era uma questão de recurso, muita gente fez. Eu até considerava uma questão de recurso fraca por conta dessa amarração. Então, você, se cair isso, você não vai se confundir, porque ser herdeiro presuntivo, de acordo com o Código de Processo Civil, é um caso de impedimento, mas, de acordo com a norma de contabilidade, é um caso de suspeição. Então, essa é outra divergência que a gente tem entre a norma brasileira de contabilidade do profissional perito e o Código de Processo Civil. A resposta da questão é a letra A, por conta do amigo distante. E na norma ele fala amigo íntimo. Então, vamos todo mundo ler comigo os casos de suspeição pela norma, que está no material de vocês na página 49. Acompanhem comigo. Amigo íntimo, inimigo capital. Inimigo capital, eu acho esse termo fantástico. Imagine, você briga assim. Você está nesse dia que você brigou. Aí você grita, se considere
Agora, meu inimigo capital, veja que como dá um glamour. Porque inimigo é inimigo, bebê. Inimigo capital é plus, é master. Então, agora todo mundo usa inimigo capital. Então, ser amigo íntimo ou inimigo capital é um caso de suspeição. Aí ele diz o seguinte: devedor barra credor em mora de qualquer das partes, parentes, cônjuges, parentes até o terceiro grau. Isso é um caso de suspeição. Herdeiro presuntivo e donatário é um caso de suspeição. Mas coloca uma observação que pelo Código de Processo Civil é um caso de impedimento. Nesse item 3, para você lembrar. Aconselhar, ser parceiro, empregador, empregado de alguma das partes é um caso de suspeição. Suspeição é quando você é suspeito. Não quer dizer que você vai fazer alguma coisa errada, mas você é suspeito. Por quê? Porque, de alguma forma, você pode agir com parcialidade e você tem que ser imparcial. Aí tem quais são os outros casos que você é suspeito. Se você aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no litígio acerca do objeto de discussão, isso torna você suspeito. Se houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes, você é suspeito. E por motivo íntimo, você pode ser suspeito também. Você se declara suspeito, mas você não quer dizer o motivo e você diz motivo íntimo. Porque motivo íntimo é chique. Então, babies, esses são os casos de suspeição. Certo? Tenham em mente que suspeição tem um teor de subjetividade. É interessante que vocês tenham esses casos bem em mente, porque as questões que cobram, elas cobram assim como a questão 16 da prova passada. Percebam que é um Ctrl-C, Ctrl-V, é bem letra de norma mesmo. Então, é importante que vocês tenham familiaridade com esses termos, certo? E esses casos de impedimento legal aí? Esses casos de impedimento legal, eles não estão detalhados na norma. A norma fala de impedimento legal, mas ela não detalha. Quem é que detalha? O Código de Processo Civil. Então, esse detalhamento que está aqui no quadrinho azul é de acordo com o Código de Processo Civil, certo? Então, vamos agora para a questão 17 da página 49. Questão 17 da página 49. O perito contador deve declarar-se suspeito. Suspeito. Então, é um caso de suspeição. Muito bem, jovens. Quando, após nomeado, contratado ou escolhido, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função de sua imparcialidade ou independência. E, desta maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Assinale a opção que apresenta uma situação que não configura um caso de suspeição. Na hora da prova, percebam que está em caixa alta aí. Mas na prova não está em caixa alta não, viu? Que a banca não é boazinha como a tia, não. Você vai marcar, você vai gastar a última ponta do seu lápis, leve 2 lápis, leve 2 canetas, leve o material que você puder e marque não, exceto, para você não acabar errando. Tem muita gente que perde questão por conta disso. Então, marque não, exceto, para ficar ligado, certo? Então, ele quer um caso que não configura suspeição. Então, bora lá. Letra A. A filha de uma das partes tem uma dívida em atraso com o perito contador. Isso é um caso de suspeição? Né? É um caso de suspeição. Ele quer o que não é. Mário está dizendo aí, ó, que é letra C. Vamos ver se é. Mário tá virado. Eita, Mário virado. Bruna está dizendo que é C também. Vamos ver. Então, a letra A a gente já viu que não é. A filha de uma das partes tem uma dívida em atraso com o perito contador. Isso sim é um caso de suspeição. Está lá no detalhamento que eu coloquei. Então, a alternativa A, ele quer o que não é suspeição, já que é suspeição, não é a resposta. Na letra B, o perito contador é herdeiro presuntivo. Herdeiro presuntivo é um caso de suspeição, né? É um caso de impedimento se for pelo Código de Processo Civil, mas pela norma é um caso de suspeição. O perito contador recebeu presente de pessoa que tenha interesse direto na ação. Tem aqui, nos casos de suspeição, alguém falando que não pode receber presente? Não, né? E a norma, ela fez questão de detalhar. Então, isso não seria um caso de suspeição.
Um dos litigantes é amigo íntimo do perito contador. Então, amigo íntimo de uma das partes é um caso de suspeição, sim. Então, quem respondeu letra C, parabéns. Certo? Parabéns para você.